Rádio Gringo, a rádio dos amigos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. No ar, Jornal Gringo. Gol de placa! A rádio dos amigos está no ar. Futebol ao vivo, emoção garantida. Informações, análise, direção e muita torcida. Vamos juntos nessa paixão. Web Rádio Gringo, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa. Web Rádio Gringo, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa. E vai rolar a festa. E vai rolar a festa. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Gringo. Uma ótima noite para você, amigo internauta que curte o canal do Gringo. Estamos no ar, mais uma jornada esportiva da Gringo. É a Copa Paulista, a quinta rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa, a bola vai rolar para Guarani, Rio Branco de Americana. Você vai curtir tudo conosco, com esse timaço da nossa Web Rádio Gringo. As emoções, as informações, todos os detalhes dessa partida você vai estar conferindo conosco. Conosco nessa, que é a minha, que é a sua, que é a Rádio dos Amigos. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. É isso daí, estamos no ar e já vou girar esse timaço da Web Rádio Gringo para você, amigo ouvinte, que está ligadinho conosco. Eu chamo ele lá do gramado. Hoje, é mais uma vez essa presença dessa figura sempre importante, sempre bacana, que alegra as nossas jornadas. Carlos Zanqueta. Uma ótima noite para você, Lemão Zanqueta, tudo bem comigo? Muito boa noite a você, Anderson Luiz Grigoleto, Wagner Ferreira e a todos os ouvintes da Rádio Gringo, a rádio que mais cresce no Brasil. Nós estamos mais no ar do que o padre do balão. Daqui a pouquinho a escalação de Guarani é Rio Branco de Americana. Tá aí, daqui a pouquinho o Lemão Zanqueta traz as escalações. Aliás, Lemão, vamos fazer o seguinte, vamos colocar as escalações já no ar. E aí o Wagner Ferreira, eu já falo, dou boa noite pra ele já analisa as escalações. Pode ser, Alemão? Você manda e eu só obedeço. Tá bom. Vamos lá. A equipe do Guarani, do técnico Marcelo Cordeiro, vem a campo de que maneira, Alemão? Marcelo Cordeiro escalou na rádio, Web Rádio Gringo, coloca no ar pra você um Fred, capitão da equipe, 2 Cauê Rafael, 3 Nicolas, 4 Titi, 5 Vitinho, 6 Vitinho, 5 Vinícius e Udi, 8 JP Galvão, 10 Gabriel Mota, 7 Ryuta Takahashi, 11 João Vitor e 9 Michael.
Repeteco do Guarani, Lemão. Fred, Cauê Rafael, Nicolas, Titi, Vitinho, Vinícius, Yuri, JP Galvão, Gabriel Mota, Ryuta Takahashi, João Vitor e Michael. Tá aí a equipe do Guarani, a partida que é válida pelo grupo 3 da Copa Paulista. O Guarani tá na quarta colocação, 4 pontos ganhos, 4 jogos, 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas. O Guarani anotou 6, tomou 7 gols, o saldo negativo de 33,3 o aproveitamento do Guarani. Agora a equipe de Americana, do técnico Fábio Totti, a equipe do Rio Branco, Lemão. Como é bacana ter o Rio Branco de volta no cenário do campeonato da Copa Paulista. Fábio Totti escalou 1 Sandro, 2 Zé Augusto, 3 Jean Pablo, 4 Renan Tavares, 5 Moisés, 8 Sendeski, 6 Sendeski, 8 Felipe Muranga, 9 Vinícius Peixoto, 10 Marcelinho, 11 Diego Lazzarini e 16 Lucas Cerqueira. Tá aí a escalação da equipe do Rio Branco de Americana. Tá quase tudo pronto para começar a partida aqui no Brinco de Ouro. Você vai acompanhar conosco 1 minuto de silêncio nesse momento, né, Alemão? 1 minuto de silêncio. Tá aí. Daqui a pouquinho eu já chamo o Wagner Ferreira, tá aqui do meu ladinho. Aliás, vou chamar... Zuneri. E o Zuneri, exatamente. É, Lateral da ponte, né? tá aí. Sentimento a todos os familiares e amigos do Wilson Neri. Vai começar a partida. Você vai acompanhar tudo conosco aqui na nossa web Rádio Grigo. Apita o árbitro. A bola está rolando aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani, Rio Branco, é a Copa Paulista para você curtir as emoções junto conosco. E eu já vou chamando ele aqui, o nosso comentarista presença ilustre, Wagner Ferreira. Opa, a vinheta. Wagner Ferreira. Grande Wagner Ferreira, uma ótima noite, bola rolando já no Brinco. Boa noite, Anderson, boa noite, Alemão Zanqueta, amigos que estão acompanhando a jornada esportiva da Web Rádio Grigo, sempre em cima do lance. Hoje estamos aqui com a Copa Paulista, Guarani Rio Branco, é o vice-lanterna com o lanterna do grupo. E muito pouco, né, para clubes que já estiveram em divisões principais do Campeonato Paulista, até brasileiro. Nesta Copa Paulista, o Guarani tem objetivo, também todos têm aquele objetivo, de conquistar o título e ganhar uma vaga na Copa do Brasil, que é uma vaga, é um campeonato milionário. Então, o Guarani está devendo muito, hein? Está na penúltima colocação, aliás, está em 4º lugar. O Rio Branco de Americana, tá quase tudo pronto para começar a partida aqui. Pois é, então é é a obrigação do Guarani fazer a lição de casa hoje, né? Com todo o respeito ao Rio Branco, que tem alguns bons jogadores, tem um Marcelinho que já jogou na Ponte Preta, jogou em divisões superiores, e portanto está jogando hoje pelo grupo. Daqui a pouco a gente vai enumerar alguns jogadores mais conhecidos do time de Americana, mas o Guarani tem que fazer a lição de casa, não faz uma boa campanha diante daquilo a que se propôs, né? Aproveitar jogadores do time de cima que não estão sendo aproveitados. Jogadores que estão sendo aproveitados pelo titular para jogarem nesta Copa Paulista. E no entanto, mesmo com esses reforços, tem aí o João Vitor, por exemplo, né? Tem o JP Galvão também. Então tá uma campanha muito fraca do Guarani nesta Copa Paulista. Tá aí, esse Wagner Ferreira, bola rolando, estamos no comecinho do primeiro tempo, a bola tá com o Rio Branco, bola tá com o Sendix no campo de ataque, ele já joga na canhotinha, quem recebeu foi o número 10, o Marcelinho faz o domínio, o Ryuta Takahashi tá na marcação, ele joga lá no círculo central pro zagueirão, quem tá lá é o Jean Pablo, capitão da equipe do Rio Branco. Sai jogando com o Zé Augusto, toca mais à frente com o Diego Lanzarini. Vem descendo a equipe do Rio Branco, retoma a posse de bola o Guarani. Não, quem recebeu ali foi o Vinícius Peixoto. Ele vai levando o grandalhão da equipe do Rio Branco. Já joga na canhota com o Sendeski, um nomezinho diferente, hein? Vai descendo a equipe do Rio Branco, bola com o Marcelinho, toca com o Sendeski, chega a marcação do JP Galvão em cima dele, ele recua mais atrás com o número 5, que é o Moisés. Moisés vai virando lá com Jean Pablo, capitão da equipe do Rio Branco, pelo lado direito, campo defensivo. Toca do lado com o Renan Tavares, já jogou na frente com o Felipe Muranga. É, o Felipe Muranga, é ele que tá na bola. Tentou fazer o toque, tava na bola o Vinícius Yudi. Intercepta a jogada, mas a bola vai sobrando lá do lado direito, campo defensivo com o Zé Augusto da equipe do Rio Branco.
joga do ladinho com o Jean Pablo. Você tá curtindo a jornada esportiva da Grigo. É a Copa Paulista de 2025. Cleberson tá aqui, grande primo. Guarani não jogou ontem? Cleberson, ontem jogou pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Hoje é Copa Paulista. O Guarani tá tentando uma vaga na Copa do Brasil e a Copa Paulista é um dos atalhos, né? Marcos Cruz, boa noite, grande Marcão, boa noite, MC Rádio, os amigos da Rádio Grigo, a Grigo fazendo eco em Campinas, valeu, informação, dá-lhe lá, Zanqueta. Fui buscar a informação do nome Sendix, tá na bula... Tá na bula? Tá na bula da Bezetacil. É o Sendix, que é nome de remédio mesmo. Vem descendo o Guarani, tocando aqui no setor defensivo, vem descendo com o jogador que é o Titi. Titi já joga com o Cauê Rafael, devolve a bola com o Titi. É o Nicolas, agora sim o Titi. Titi recebe, chega a marcação em cima dele do Vinícius Peixoto, ele tenta sair jogando lá na frente, o lançamento era pro João Vitor, a bola desviou no jogador da equipe do Rio Branco, saiu, é lateral para a equipe do Guarani, lá pelo setor canhoto, vai caminhando para fazer a cobrança o Vitinho. A galerinha que tá curtindo conosco, fala se tá legal o som aí, se não tá, a gente já dá um trato aqui agora mesmo. A equipe do Guarani tenta sair jogando lá pelo setor canhoto, retoma a posse de bola o Rio Branco, sai jogando com o Jean Pablo, faz o lançamento na frente com o Vinícius Peixoto, ele tentou fazer o domínio, o desvio do jogador do Guarani, o Titi, a bola saiu, é lateral para a equipe do Rio Branco. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Consórcio Seguros, pelo WhatsApp, 997 assim que tenda a sua casa de consórcio hoje mesmo. Aí, grande Prado Corretoras. Vem descendo ali o Felipe Moranga. Opa, manda, Zanqueta. Eu estava aqui acompanhando ao início da partida quando o assessorista da equipe do Rio Branco chegou para a gente e perguntou que rádio que era. Eu falei, a rádio que mais cresce no Brasil, Rádio Grigo. Ele falou, fique à vontade para fazer a coletiva após o jogo, que estaremos sendo a todas as rádios presentes. Só nós. Aí, grande Zanqueta. Tá, e tem jogador do Guarani que tá caído lá. É o Vinícius Yudi, né, Zanqueta? Já levantou, tá tudo legal com ele. Já levantou, tá de pé. É falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Quem tá na bola para fazer o levantamento, quem é que tá ali, Zanqueta? Manda para mim aí, que você tá muito pertinho da jogada. Eu tô pertinho. Levantamento para dentro da grande área, faz o cruzamento, tira a zaga da equipe do Rio Branco, vai sobrando na direita com o Ryuta Takahashi. Ele pega, ele é habilidoso, hein? Ele dá um toquinho com o jogador que é o Cauê Rafael, ele faz o cruzamento, chega, tira a zaga do Rio Branco. Bate pra frente, não tem ninguém na setor defensivo do Guarani. Tá sozinho pra receber ali o Titi. Titi de perna canhota, faz o lançamento com o João Vitor lá na ponta esquerda, fez o domínio, chegou o Vitinho, faz o domínio também, toca na frente, a bola com o Gabriel Mota, fez o cruzamento, desvia no jogador da equipe do Rio Branco e sai. Em escanteio pro Bugrão, é o primeiro escanteio do jogo, pertence ao Guarani. Numa triangulação que saiu aqui da zaga do Guarani, ó, já batido. Já batido, bateu curtinho, João Vitor, vem descendo com o Gabriel Mota, que toque de bola pro João Vitor, faz o cruzamento, chegou, passa pelo Nicolas e vai pra fora. O cruzamento do João Vitor, ele visou o Nicolas lá no segundo pau, muito alto, o Nicolas não alcançou, uma boa oportunidade, pede o Guarani, Zanqueta. Nem se ele jogasse NBA, ele conseguiria chegar nessa bola. Se prejudicou o Guarani no cruzamento mal feito. Olha o Rio Branco no ataque. E lá vem de novo a equipe do Rio Branco, vem descendo aqui pelo setor canhoto. É o Marcelinho que tá na bola, faz a enfiada dentro da grande área, bateu o Vinícius Peixoto, explode em cima do Titi, complementa a jogada o Cauê Rafael. Sai jogando com o Ryuta Takahashi, a marcação do Senix de cima dele, ele joga. Viu bem, hein? Viu o Gabriel Mota ali no círculo central, ele já joga na canhota com o João Vitor. Chega a marcação do Zé Augusto em cima dele, devolve a bola com o Gabriel Mota, vai fazer o primeiro gol, o Guarani bateu e... espalma o goleiro! A defesaça do Sandro na finalização do Gabriel Mota. Depois, na sequência da jogada, o João Vitor estava em posição irregular, mas chegou mais uma vez a equipe do Guarani, Zanqueta. Chegou bonito numa bela triangulação. Começou aqui com o Ryuta Takahashi, que viu o número 10 do Guarani correndo pelo meio e lançou. Ele fez uma triangulação com o jogador do Guarani, o Vitinho, e voltou para ele, chutou para o gol. O goleiro fez uma bela defesa, mas na complementação estava impedido o jogador do Guarani. E agora vem descendo o Lanzarini, já perdeu não, sofreu falta.
Falta em cima do Diego Lanzarini da equipe do Rio Branco, já no campo de ataque, setor canhoto. Um abraço pro Ronaldo César Ferreira de Godoy, tá torcendo pro Rio Branco, hein? É o Ponte Pretano. O Ítalo Ferreira, grande Ítalo Ferreira, tá dizendo que boa noite pra você também, tá dizendo que o som tá meio chiado, deve ter dado uma melhorada agora, né, Ítalo? Valeu aí pelo feedback. O Guarani tenta sair jogando lá pelo setor defensivo, a bola com o Vinícius Gilde, entregou mal. Recupera a posse de bola a equipe do Rio Branco, trabalhando com o número 5, que é o Moisés, ele já joga com o Zé Augusto, chega Vitinho. Tira, toca a bola com o João Vitor, tenta sair jogando, toque de bola do Felipe Muranga, a bola saiu pra fora, é lateral para a equipe do Guarani. Wagner Ferreira, como o tempo já passou, 8 minutos e meio jogados desse primeiro tempo. E aí, tá gostando do jogo, Vagnão? É um jogo movimentado, né, Anderson? A gente vê um Guarani bem disposto no campo, bem distribuído em campo, já criou aí 2 chances, né? Uma delas aí o goleiro fez uma bela defesa, já teve um escanteio a seu favor. E o Rio Branco chega também, um time que é bem organizado também. Vem agora tem um escanteio, né? Primeiro escanteio para eles e vem todo mundo para a área aqui, olha aí a confusão. Escanteio para a equipe de Americana, tá lá o Felipe Muranga de perna direita, ele toca curtinho, é o Marcelinho devolve a bola com o Muranga vai penteando a bola, a marcação do João Vitor, ele toca, achou ali o jogador que é o Lanzarini, bateu, explode na zaga do Guarani, sai em lateral para a equipe do Rio Branco. Tá Pressão aí. do Rio Branco agora, hein? Exatamente, né, Zanqueta? Deu uma chegada ali aí o Rio Branco. Mais uma falha da zaga do Guarani, deu escanteio de graça. Aproveitou a bola, bateu na zaga, lateral para o Rio Branco, já batido. Tá ali o Zé Augusto, tá encostando para receber o Marcelinho, a galera tá indo lá tudo para dentro da grande área, ele prefere jogar com o Moisés mais atrás. O Sênix pede, ele toca com o Pablo. O Jean Pablo vai virando, ameaçou tocar com o Sênix, agora sim, toca com o Sênix, ele não faz o domínio. A bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani. É, o Sênix dessa daí, o pé ficou curto, Zanqueta. Bate, se ele tivesse cortado a unha, ele cortou, dançou. E 33 testemunhas presentes aqui. Olha do Rio Branco. O nome do lateral esquerdo aí, Lemão e Anderson, é Marcelo Klaus Sendeski. É, jogou no São Bento, no misto de Cuiabá, tá aí no lateral esquerdo do Rio Branco. Tá aí. Wagner Ferreira é uma enciclopédia, ele Sabe traz como eu vou chamar tudo. ele? Lanche. Lá vem descendo o Rio, Takahashi, o Guarani vem descendo, ele faz a finta, pega o Felipe Muranga, recupera a posse de bola, sai jogando a bola com o Diego Lanzarini. Lanzarini toca com o Marcelinho, tá isso daí, tudo do lado canhoto, setor defensivo, lá atrás ele jogou com o Renan Tavares, sai jogando com o Moisés. Você tá curtindo a jornada esportiva da Grigo, você tá curtindo a Copa Paulista aqui no Brinco de Ouro. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Todo o seu look perfeito na Ótica Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Ótica Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. E o Guarani trabalhando no setor defensivo, bola com o Cauê Rafael, lado direito, ele perde, faz o lançamento na frente, tentou fazer o domínio ali. O Michael chegou à zaga, recupera a posse de bola a equipe do Rio Branco. Sai jogando com o Jean Pablo, vira lá na direita com o Zé Augusto. Vai trabalhando no setor defensivo, é a Copa Paulista, a jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade informa pra você o tempo e placar de jogo. Jogados 11 minutos e meio desse primeiro tempo, o placar aqui no Brinco de Ouro está dessa maneira. Guarani 0. Rio Branco. Também 0 e lá vem descendo o Guarani, toca a bola, o JP Galvão pro Rio, Takahashi faz o cruzamento, vai fazer o gol, bateu e entrou! Alegria, alegria, galera, Michael como queira, camisa número 9, quando eram jogados 12 minutinhos desse primeiro tempo, uma jogadaça, o JP Galvão colocou a bola com o Ryuta, ele lá dentro da grande área, fez o cruzamento na cabeça do Michael, que colocou a bola pro fundo do goleirão Sandro, que nada pôde fazer a não ser buscar ela no fundo do gol.
Sobe o placar aqui no Brinco de Ouro. 1-0, Michael, camisa número 9. Torcedor do Guarani, pode vibrar, pode pular, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor bugrino. 1-0 pro Guarani. Lemão Zanqueta. O jogo que tava pior que dor de dente deu uma alegria ao torcedor bugrino. Numa jogada de JP Galvão, achou e Ryuta Takahashi que cruzou. Michel, como manda o figurino, cabeceou no canto sem defesa para o goleiro, abrindo o placar. Agora o Guarani tem 1, Rio Branco de Americana, nada. E vem de novo o Guarani. Bola com o Vitinho, já toca com o João Vitor, devolve com o Vitinho. Opa, quase que perde a bola pro Marcelinho. Recupera a posse de bola o Vitinho, sai jogando no setor defensivo o Titi. Wagner Ferreira, 1-0 pro Guarani. Uma jogada bonita no gol, hein? Pois é, eu ia fazer um comentário com relação à invenção do treinador Marcelo Cordeiro aí, né? Colocou o Lucas Justen de camisa 8, Malemar lateral direito, vai jogar no meio. JP Galvão. JP Galvão, não o Justen. O Justen jogou ontem. E não é que ele fez o lançamento pro japonesinho lá no fundo e o Takahashi levantou. Ele não fez um chute, nem jogou na área. Ele procurou ali o centroavante, a bola subiu, caiu na cabeça do Michael e encobriu o goleiro do Rio Branco. Belo gol do Guarani, bela jogada que começou com o JP Galvão, cruzamento do japonesinho e gol do Michael, Guarani na frente, 1-0. Tá, aí vem de novo, vem descendo a equipe do Guarani, tentou fazer o cruzamento, o Vinícius Yudi explode na zaga do Rio Branco, tenta sair jogando, a pressão do Guarani é forte, tira o Sandro, a bola ia saindo para escanteio, o Sandro, goleirão da equipe do Rio Branco, chutou a bola em lateral para o Guarani lá do lado canhoto. João Vitor já pega na bola e espera a chegada do Vitinho para fazer a cobrança. Tá 1-0 pro Guarani, a Copa Paulista você tá curtindo junto conosco na Web Rádio Grilo. Agora o lateral do Vitinho, o Michael não conseguiu fazer o domínio, a bola saiu, é apenas tiro de meta. Ô Zanqueta, você falou 33 torcedores do Rio Branco. E o torcedor do Guarani, como que tá o público no Brinco? Multiplica por 15. Depois você dá o resultado, tá bom? 400 torcedores no máximo. Será? Só isso? Eu vejo só aqui, né? A gente tem a visão do fundo e da vitalícia, Mais né? nada, não tem mais nada. Tobogã embaixo, tobogã fechado. Tá aí. E vem descendo o Guarani de novo. Bola jogada aqui na direita com o Cauê Rafael. Ele faz o domínio, esperou a chegada. Quem recebeu é o JP Galvão. Devolve a bola com o Cauê Rafael. Pelo lado direito, campo de ataque, perna direita, faz o cruzamento para dentro da grande área. Subiu! Renan Tavares tira. Mas a bola sobra ali com o Guarani. Tira. O Zé Augusto sai jogando na moral. Ele vem descendo da direita para a esquerda. Agora falta. Amarelo. Falta pro Vinícius Yudi. Amarelou para ele, é isso? Subiu cartão mostarda do árbitro. Ele que está numa pantera cor-de-rosa chamada Pink Panther, mostrou seu cartão amarelinho, o primeiro do jogo, o primeiro do Guarani. Me fez lembrar Lucas de Souza agora, né? Quando o árbitro levanta o cartão amarelo e fala mais um canário, ou o primeiro canário do jogo. Grande Lucas, grande abraço. Um abraço pro grande Lucas de Souza, sensacional, que pessoa maravilhosa e que narrador sensacional, grande Lucas. E a equipe do Rio Branco sai jogando lá com o Zé Augusto, ele faz o lançamento na frente buscando o jogador ali que é o Vinícius Peixoto, ele faz o domínio grandão ali, ele faz o papelzão de pivô. Você lembra do Lacraia? Vai Lacraia, vai Lacraia! Parece o Vinícius Peixoto? Pode chamar ele também. Hã? Pode chamar de Lacraia. Eu quero ver ele escutar você falar esse tamanho dele aí, ó. Falar pra você, viu? Ele é mais comprido que a segunda. Ele é mais comprido que a segunda-feira. Já jogou no Mirassol, no São Bernardo, já teve divisões superiores aí. Tem, ó, tem experiência. Tentou sair jogando o Guarani, perde a bola o Moisés já vem descendo, toca a bola com o jogador que é o Diego Lanzarini. Lanzarini toca com o jogador que é ele mesmo, é o Muranga, faz o cruzamento, Sendix cruzou. Eu não sei se ele cruzou ou se ele chutou. A bola foi forte demais, saiu quase na bandeirinha de escanteio, lá do outro lado é tiro de meta, né, Zanqueta? Pior Chihuahua com Pitbull. Não deu em nada. Você tá curtindo a jornada esportiva da Grigo. É Copa Paulista. Guarani tá na frente, tá bonito no placar, 1-0. A equipe do Guarani tenta sair jogando, perde mais uma vez, recupera a posse de bola. Olha ele aí, o Ryuta Takahashi toca do ladinho com o Vinícius Yudi. Vinícius Yudi recebe, joga lá na canhota com o João Vitor, tá passando o Vitinho. Ele faz a finta, o João Vitor vem descendo a equipe do Guarani. Ele tava lá na canhota, puxa pro meio, toca com o Michael devolve a bola com o João Vitor. João Vitor já sai jogando com o Vitinho, mais atrás com o jogador ali que é o Titi. Titi fez o domínio, recua com o goleirão Fred Conte, que sai jogando com o Nicolas. Tocando a bola no setor defensivo Guarani. Rádio Grigo, a
a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, cadeiras, enfim. Tudo que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na Rua Alves Machado 272. Telefone 3231-3299. Agora o Vinícius Peixoto tentou fazer um domínio bem ali na linha que divide o gramado. A bola deu um baile nele, né? Tentou fazer o domínio, a bola saiu, é apenas lateral para o Guarani. Lá do lado canhoto. O Guarani que agora, nesse primeiro tempo, né? Nós começamos a transmissão, né? Bem em cima da hora hoje. O Guarani está defendendo o gol do portão de entrada do Guarani ali, né? Do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Consequentemente, lógico, o Rio Branco defendendo o gol do placar eletrônico. Equipe do Guarani trabalhando no setor defensivo, bola com o Nicolas, vira lá com o Titi, vem descendo, tem liberdade pelo lado canhoto, setor defensivo, ele de perna canhota faz o lançamento ali no círculo central com o Ryuta Takahashi, ele pedala, vem descendo o japonesinho, vai bater de fora da área, bateu, faz a defesa, Sandro. Bela jogada, finalização, ele buscou bem o cantinho ali, tava ligado na jogada, fez a defesa, né, o goleirão Sandro Zanqueta? Tava na defesa o Sandro, ele, na verdade ele deu um velotrol, né, um velotrol, mas com as pernas pequenininhas, sem perigo nenhum, o goleiro defendeu. Olha o Rio Branco. E lá vem descendo o Rio Branco, bela bola jogada aqui com o Diego Lanzarini. O Diego Lanzarini vem descendo pelo setor canhoto, encostou o Felipe Muranga. O Felipe Muranga já toca com o Sendix, devolve a bola com o Muranga novamente. Muranga faz a defesa, JP Galvão na marcação. Ele toca nas costas do Ryuta Takahashi, tentou fazer o cruzamento. O Sendix, o Ryuta estava na jogada. Coloca a bola em escanteio para a equipe do Rio Branco, Zanqueta. Aqui na minha frente, Ryuta Takahashi. Bom, né? Escanteio para a equipe do Rio Branco pelo lado esquerdo. Lemão, Zanqueta, o Wagner Ferreira, ele é uma pessoa simplesmente sensacional. Você não tem ideia de como ele está aqui na cabine para o nosso som tá saindo dessa maneira limpa agora. Ele tá segurando ali no tobogã, você torcedor burino, ele tá do lado de fora do tobogã segurando a antena. Tudo pelo rádio. Escanteio pro Giovani, a bola sobrou com o Fred. Opa, falta em cima do goleirão da equipe do Guarani, é isso que o árbitro marcou, né? Positivo, o cara do Rio Branco falou pro árbitro assim, você sabia que eu sei fazer conta de matemática e respondo rápido? O árbitro falou, tá, então conta que é 30, 45, ele... Mas respondi rápido. O Alemão, o Guarani tá ciente de que é crime explorar o trabalho infantil? O Ryuta Takahashi falou, pois é, estou sendo explorado, né? E agora lá, tomou uma entrada do Sene que está caído, o Ryuta Takahashi pelo lado. E vou falar mais, hein? Oi. A roupa da Barbie da minha sobrinha é maior que a roupa dele. Já batida a falta, vai jogando o Guarani lá pelo setor canhoto com o Vitinho. Chega a marcação em cima dele, o jogador ali que é o Lucas Cerqueira. Se Lucas Cerqueira pega a bola, vai fazendo o domínio, recua lá atrás com o Jean Pablo. Jean Pablo joga do ladinho com o Renan Tavares. A equipe do Rio Branco tenta sair jogando pelo setor canhoto. Bola com o Sênix, chega na marcação, o Ryuta Takahashi, ele joga mais à frente com o Diego Lanzarini. Diego Lanzarini mais atrás com o Moisés. Moisés toca com o capitão da equipe do Rio Branco, tocando no setor defensivo, a equipe de Americana. O Jean Pablo devolve a bola com o Moisés, pisa na bola, chega a marcação dele do Gabriel Mota. Ele faz o lançamento na frente, absolutamente pra ninguém. Tiro de meta pro Guarani. Rádio Grigo, a rádio verdade. dos amigos. Constar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. WhatsApp 19 99 374 7996. Perdão, Zanqueta. Não, que eu ia falar que até o lançamento do Caneta Azul foi melhor que esse aí. Do Caneta Azul. O cara sumiu também. Acabou a tinta. A equipe do Rio Branco tenta sair jogando aqui pelo setor ofensivo. Subiu o Vinícius Peixoto, não pegou nada. A bola sobra com o goleirão. O Vinícius Conte, 22 minutos jogados. Wagner Ferreira tá 1-0 pro Guarani. E agora ele fez 1-0, tirou um pouco o pé do acelerador, né? Isso é praxe, né? Protocolo. O time faz 1-0, ao invés de ir com gana para tentar o segundo, fica aí no lenga-lenga aí, esperando, né, que o jogo termine e termine com a vitória por 1-0. Pelo contrário, tem que partir para cima. O Rio Branco é o último colocado do grupo. Se o Guarani vencer hoje, ele vai a quantos pontos? Ele vai a 7 e já pega a terceira colocação. Lembrando que 4, né, se classificam. Então, não pode dar bobeira.
E a equipe do Rio Branco lá pelo lado direito, trabalhando com o Lucas Cerqueira, ele vai da direita, puxa pro meio, tentou fazer o toque aqui pra canhota, chegou com o Rafael. Ele tira a bola, sobra com o Michael faz a finta em cima do Sendix, limpa também o Diego Lanzarini, recua a bola com o Cauê Rafael. Cauê, a torcida gostou da jogada do Michael, hein? Bola com o Titi já joga com o Cauê Rafael na direitinha, mais à frente com o Ryuta Takahashi, devolve a bola de novo ali na linha que divide o gramado com o Cauê Rafael. Ele bate de perna direita, da direita pra canhota, lá com o jogador do Guarani que é o Titi. Titi faz o domínio, joga do ladinho, não, era agora sim o Nicolas. Nicolas com o Cauê Rafael. Cauê Rafael toca na frente, vem o Michael, chega na marcação dele, o Renan Tavares deu um carrinho. Auxiliar número 2, a Juliana Vicentinho Esteves, entendeu que a bola desviou no jogador do Guarani. E olha lá, chegou! Chegou mais uma moto elétrica, 2 bicicletas e um jegue. A torcida do Rio Branco está aí. É, tá lá, ô Lemão, de dia pra você que tem umas 100 pessoas ali, hein? Não, pera aí. Tá. Você tem que ir nas óticas Ferrari, porque lá tem os óculos que você faz enxergar de verdade. Isso é fato. Eu contei, 97. Ah, então cheguei perto, tá vendo? Bola com o Rio Branco lá do setor canhoto, bola com o Felipe Moranga. Tocou pra ninguém, né, Felipe Moranga? Trocou a bola em A lateral. única moranga que o pessoal sabe é Camarão Moranga. É o Felipe Moranga que tem o cabelo platinado. Aliás, Clodovil. o Vinícius Peixoto também, né? Acho que o do Vinícius Peixoto já tá acabando a platinada, né? Porque tá menos forte. Ih, recupera a posse de bola. É ele mesmo. O Felipe Moranga toca a bola com o Marcelinho no círculo central. Ele dá um 3 dedos, jogou lá com o Lucas Cerqueira pelo lado direito. A marcação do Vitinho em cima dele. Entra dentro da grande área. Tenta chegar na linha de fundo. Adiantou demais, a bola saiu. Em tiro de meta pro Guarani, Zanqueta. Sem perigo nenhum, tentou fazer igual o Homem Broca faz. Passar pelo meio, não conseguiu. Tiro de meta. Numa velocidade, tá tratando a bola. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade informa pra você o tempo e placar de jogo. Estamos chegando a 25 minutinhos desse primeiro tempo. É a Copa Paulista, quinta rodada, Estádio Brinco de Ouro. Ah, o placar está assim, ó. Guarani 1, Rio Branco 0. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Tentava sair jogando lá pelo setor direito a equipe do Rio Branco, o toque feito pra fora em lateral. Aliás, Wagner Ferreira, muitos passes errados dessa equipe de Americana, a equipe do Rio Branco, hein? Toques errados que eu digo, bola pra fora mesmo, né? É, apesar de alguns nomes aí de respeito no time, o time realmente tá mostrando porque é o último colocado do grupo 3. Então, realmente, o Guarani tem que aproveitar, jogando em casa, fazendo a lição de casa, vence por 1-0, não pode ficar nesse lenga-lenga aí não, tem que procurar com mais vontade aí o segundo gol. Vamos ver, olha o Guarani no ataque de novo. E vem descendo lá pelo setor canhoto, Vitinho, tocou, chega o Moisés. Recupera, pô, o Vitinho caiu ali agora, ele e o Zé Augusto parece que deram uma estranha ali. E agora o Moisés se atrapalhou sozinho, a bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani, Zanqueta. Eu não podia deixar de fazer. Que relaxa, hein? Agora, temos que destacar a bandeira aqui, ó, assistente número 2. Tá trabalhando, hein? Sábado fez São Bernardo e Ponte. Olha aí, segunda-feira já tá fazendo aí Guarani e Rio Branco. É bom. Olha o dinheiro em caixa. É exatamente, bom pro bolso. E o Guarani trabalhando aqui no setor direito, o campo defensivo toca na frente com o Ryuta, tentou fazer a jogada, o Sendix recupera, já sai jogando com o Felipe Moranga, vem descendo a equipe do Rio Branco, toca ali para o Marcelinho, tá chegando o Lucas Cerqueira também, invadiu a grande área, bateu, explode em cima do Titi. A bola sai, é lateral para a equipe do Rio Branco. Chegou bem a equipe de Americana. Tinha endereço certo, não sei se o goleiro do Guarani chegaria na bola. Ele buscou o canto direito embaixo, bateu na zaga, saiu para lateral. Olha o Rio Branco chegando Bom no ataque. Hein? Descuido do lado esquerdo na defesa do Guarani. Exatamente, a bola tá lá. Pelo lado direito vai bater o Zé Augusto. Ele vai fazer o arremesso com as mãos para dentro da grande área. Pelo menos é isso que está sinalizando. Ele partiu, faz o arremesso para dentro da grande área. Subiu de cabeça o Vinícius Yudi. Tenta sair jogando a equipe do Guarani. E o toque pro Yuta Takahashi. A velocidade do Guarani tenta sair jogando aqui pelo setor direito. Ele faz o toque pro Michael nos pés do Renan Tavares. A intenção foi boa, mas faltou força. Já recupera a posse de bola, o Rio Branco sai jogando com o Diego Lanzarini, mais atrás com o Sendix. Vai virando ali, próximo da meia-lua com o capitão, o Jean Pablo. O Wagner Ferreira, esse público da Copa Paulista, até que, se for ver numa segunda-feira à noite, tá legal, né? É uma Copa Paulista, o torcedor não tem tanto interesse assim, né? Toma por base o público de São Bernardo e Ponte Preta. É, então. 800 pessoas, né? Numa Série C.
Hoje aqui nós vamos ter, segundo aí o Lemon Zanqueta, umas 400. Não. Subiu. Tem mais, né? Subiu. Subiu mais 20 pessoas. Subiu mais 57. E o Guarani- Só tem um lugar mais cheio em Campinas. Aonde? Bingo da Catedral. Tenta sair jogando a equipe lá do Rio Branco, a bola com o Felipe Moranga, a marcação do João Vitor em cima dele, caiu, pediu falta, o árbitro mandou continuar. Bola com o Sênix, joga, dá canhota pra direita com o Jean Pablo com o Zé Augusto, o Fábio Totti, o técnico ali, fica orientando a equipe do Rio Branco, já entregou a bola errada de novo, bola com o JP Galvão, já joga com o Vitinho pelo setor, na realidade quem tá lá é o jogador do número 10 do Guarani, o Gabriel Mota. Joga com o João Vitor, agora sim o Vitinho. Dá um toquinho pra trás com o Titi. Tranquilamente o Guarani sai jogando ali no círculo central com o JP Galvão. De longe faz a marcação o Felipe Moranga. Ele já joga aqui na direita com o Cauê Rafael. Faz o domínio, vai partindo pro meio. Ele leva mais um, vai levando. Tem espaço, ele toca. Agora com o Vinícius Iude, com o Vitinho lá do lado canhoto. A marcação do Lucas Cerqueira em cima dele. Achou bem o Cauê Rafael que saiu aqui da direita. Tá jogando como se fosse um volante. Bola com o Vitinho, tá ameaçando bateu de longe, explode no Zé Augusto. Chega lá o Moisés, não deixa a bola sair. Agora a bola desvia no Vitinho, saiu, é lateral para a equipe do Rio Branco, setor defensivo, Zanqueta. Sem perigo lá, o João Vitor, até agora não sei porque entrou em campo, só tá passeando, parecendo uma donzela no taquaral. Perdeu uma bola fácil, o Rio Branco ganhou o lateral. E hoje a gente tá sem a imagem nossa aqui, mas tá ao fundo, né? Tá o Aleluia! Placar, tá o placar para você acompanhar legal, tá aí toda a informação do jogo e o nosso som. O importante é você escutar a nossa transmissão, já que não tem a imagem Vagnão, do jogo vai mesmo. cair daí, Vagnão. É, Tá segurando. Cuidado, Vagnão. A galera ia ver como que o Wagner tá aqui. Tá até agora, viu, Zanqueta? Não, mas ele tá do lado externo. Ele é o verdadeiro pessoa externa. Olha lá, ó, ele abandonou. Tá vendo? Brincadeira, Vagnão. Vai ganhar coca. E o Guarani sai jogando com o jogador que é o JP Galvão, já joga com o Ryuta Takahashi, vem descendo pelo lado direito, ele vai levando, puxa pro meio, toca a bola com o Maicon, devolve a bola com o Ryuta, tira Renan Tavares, mata no peito ali o Diego Lanzarini, chega a marcação do Cauê, Rafael fez a falta. Falta do Cauê, Rafael em cima do Diego Lanzarini, já levanta, é falta no setor defensivo lá do canhoto para o Rio Branco, Lemão. Cada enxadada uma minhoca, é a quarta falta seguida do lateral do Guarani. Isso aí é o... Cauê Rafael. Cauê Rafael. Ele é a quarta porrada que ele dá no jogador número 11 do Rio Branco, o Diego Lanzarini. E sai jogando lá a equipe do Rio Branco com o Zé Augusto, ele tava na canhotinha, vai puxando pro meio, já toca a bola com o Felipe Moranga no círculo central, ele faz o lançamento com o jogador que é o Lucas Cerqueira, tenta chegar lá na bola do lado direito, chegou a marcação do Vitinho, caiu, leva melhor. Saiu jogando na moral, Vitinho, com o Vinícius Iude. Olha aí, o Guarani sai jogando como se fosse... Perdeu a bola, chega, tira... Opa, caiu, vai fazer o gol, a equipe do Rio Branco, bola sai! Fred Conte segura nos pés do Diego Lanzarini. E o Nicolas sentiu. Uma saída errada. Eu ia elogiar a saída de bola do Guarani, Wagner Ferreira. Uma saída errada quase que se complica. Zagueiro não é pra sair jogando bonito. Que pegou na bola, dá o bico, joga pra lateral, não acontece nada. Agora correu o risco, se não fosse o Fred Conte ir no pé do atacante do Rio Branco, era gol de empate, cara a cara. Numa defesa arrojada, saiu no pé do jogador, também o jogador do Rio Branco perdeu a melhor oportunidade, tirando o gol do Guarani do jogo, antecipou a bola, saiu o Fred no pé do jogador, levou uma burdoada no joelho e o juiz falou assim: você quer que vai nos Amarais pegar outro joelho pra você ou tô levantando? Levantou. E já reiniciou. Bola com ele, o Nicolas, que quase se complica inteirinho. Bola com o Fred Conte, ele sai ali na meia-lua, sai jogando lá pelo setor. O canhoto com o Titi vai levando, tem o Vitinho do lado, já recebeu o Vitinho. Parte pelo lado, canhoto, chega a marcação em cima dele, do jogador que é o Marcelinho. Toca na frente, a bola com o Yuta Takahashi, bateu de fora da área, por cima do gol. Tiro de meta para o goleiro Sandro fazer a cobrança. Ele olhou, ele olhou, pensou, bateu, mas pegou muito embaixo, né, Zanqueta? Chutei bem, né? A bola passou por cima, né? Mas quase. E vem descendo a equipe do Rio Branco. Bola com o Felipe Moranga, já joga na canhotinha com o Sênix, tem liberdade, ultrapassa a linha que divide o gramado lateral da equipe de Americana. Mais à frente já tá com a bola o Diego Lanzarini, esperou a chegada do Felipe Moranga. Ele olha, tenta fazer um ameaço, já encostou o Marcelinho, devolve a bola com o Moranga. A equipe do Rio Branco já trabalhando, ele faz o lançamento de perna canhota lá pro lado direito com o jogador que é o Lucas Cerqueira. Pegou, faz o cruzamento, tira Titi. Chega ali o João Vitor para complementar a jogada. Sai jogando com o Gabriel Mota, ele faz ali, tentou fazer o
domínio, a bola escapou dele, saiu, é lateral para a equipe do Rio Branco, Leão. Rio Branco gostando do jogo, subiu a marcação, dando uma pressão agora no Guarani. E vem de novo, vem a equipe de Americana. Bola com o Muranga, ele faz a inversão aqui pro lado canhoto com o Diego Lanzarini. Faz o domínio de pé direito, a marcação do Cauê Rafael. Estica a perna direita, coloca a bola pra fora em lateral para a equipe do Rio Branco. Já bateu o Sênix, chegou o Felipe Muranga. Felipe Muranga chega ali, o JP Gavão tocou pra mim, pra mim. Tocou pro Zanqueta lá. Aí. Chega o Zanqueta, faz o domínio de perna direita. Espera a chegada do Gandula. Não quis. Devolve a bola pro Gandula aí, senão eu vou falar pro senhor. Tá aí. Lá, tiro de meta para a equipe do Guarani. Ontem a bola procurava também o Luiz Zanqueta, não sei se você percebeu na transmissão. Várias vezes. Várias vezes no peito do Luiz Henrique. Tão Tá ruim aí, que foi o jogo, os caras cruzavam a Pra bola. você ter uma ideia, Anderson e Wagner, saiu do jogo, ele foi direto pro Madre Teodoro, estourou-se. Tá lá, lateral do lado direito para o Rio Branco. Já bateu o Zé Augusto, encostou o Marcelinho. Opa! O Gabriel Mota fez a falta em cima do Marcelinho. Falta ali na linha que divide o gramado lá do lado direito. Já bateu para trás com o Jean Pablo, que o capitão da equipe do Rio Branco vai tocando do lado com o Renan Tavares. Chega a marcação do Maicon em cima dele. Tem o Sênix, já recebeu o Sênix. Vem a marcação agora do Riuta. Ele prefere jogar lá atrás com o goleirão Sandro. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Tá gostando do jogo, Wagner? Olha, já Vai teve- cair daí, Wagner, pelo amor de Deus. Já teve alguns momentos melhores, né? Estamos com 34 para 35 do primeiro tempo. É um tal negócio, né? Agora ali fez 1-0 e achou que já está com ganho, com a partida ganha. Não é nada disso. O Rio Branco, embora com as suas limitações, tem criado alguma situação, não assim claras de gol, né? Porque na realidade essa acho que última agora, cara a cara com o goleiro, que o Fred quando fez uma boa defesa, apenas isso. E o Rio Branco toca a bola, tenta alguma coisa, mas não consegue, é um time limitado. Agora ele tem que buscar o segundo gol. E vem de novo a equipe do Guarani. Bola com o Ryuta Takahashi. Vem descendo a marcação em cima dele. É do Moisés. E o Ryuta fez a finta, caiu, pediu a falta. O árbitro manda continuar. Sai jogando o Moisés. Bola com o Felipe Muranga. Devolve a bola com o Moisés. Mais à frente com o Lanzarini. O Moisés, a equipe do Rio Branco, trabalhando ali no setor defensivo. Grande abraço, olha quem tá aqui, grande Beto Teixeira, vamos lá, Bugrão, tá dizendo o Beto Teixeira, e olha ele, apareceu, ó, Luiz Henrique Zanqueta, boa noite, meus amigos, estamos observando o jogo de hoje a pedido do PSG, é o observador do PSG, o Luiz Zanqueta hoje, né? Será que eles não observaram o Zanqueta ontem, como você disse, participou bem do jogo, né, o Wagner? Pois é, mas essa dupla aí é impagável, né? Exatamente. Já tentaram me contratar, eu falei que eu não saio daqui. E vem descendo o Guarani lá pelo setor canhoto, a bola com o Gabriel Mota, encostou o João Vitor, ele prefere tocar mais atrás com o Titi. Titi recebe ali na linha que divide o gramado, vai virando pra direita, deu um toque meio esquisito pro Cauê Rafael. Faz o domínio, Cauê Rafael joga do ladinho com o Nicolas. Nicolas faz o domínio, chega ali o Vinícius Peixoto, tenta fazer uma marcação, ele joga com o JP Galvão, já toca com o Cauê Rafael. Vem descendo o Guarani pelo lado direito, bola com o Ryuta Takahashi, joga com o Cauê Rafael, recua lá atrás com o Nicolas. Sai jogando na boa com o goleirão Fred Conte. Você está curtindo a jornada esportiva da Grigo. É a Copa Paulista de Futebol. O Guarani tentando uma vaga na Copa do Brasil. Já recupera a posse de bola o Rio Branco. Bola com o Moisés. Ele faz a finta em cima do Gabriel Mota. Joga com o Lucas Cerqueira. Faz a enfiada de bola. Era a intenção. Vinícius Peixoto. A bola fica tranquilamente com o Fred Conte, Zanqueta. Com esse tamanho de perna, se ele saísse correndo na segunda-feira passada, ele estava aqui hoje. Não acompanhou a jogada, sobrou pro goleiro. Tranquilo. Agora a torcida ensaia um grito de bugrão, timidamente os torcedores que estão presentes aqui no Brinco de Ouro. Aumenta o som! Aí. Aí, Não sai adiantou nada. Sai jogando o Nicolas. Nicolas toca meio esquisito ali pro Fred. Toca bonito com o Nicolas de novo. Tem liberdade, tá sozinho. Sai jogando a zaga do Guarani. Encostou o JP Galvão, já recebe. Chega a marcação do Lanzarini. Agora o Vinícius Peixoto tenta chegar ali junto com ele. Ele faz a inversão aqui da direita pra canhota com o Vitinho. Vitinho com o Gabriel Mota. Vitinho. Gabriel Mota faz a tabela. Agora o Gabriel Mota ficou no chão. O árbitro marcou falta do Zé Augusto em cima do 10 do Guarani. Tá caído e se levantando o Gabriel Mota, Zanqueta. Já marcada a falta, olha o Guarani no ataque. Deixou para um lado, deixou lá.
vai voltar aqui atrás. O Vitinho, o João Vitor tava na bola, exatamente, olha lá. Matou a jogada, matou o que ia acontecer. Anda frequentando o treino do Guarani, hein, Zanqueta? Bola com o JP Galvão no círculo central. Ele joga lá na canhota com o João Vitor. João Vitor faz o domínio de perna direita. Chega a marcação do Zé Augusto. Toca a bola o Zé Augusto. A bola sai em lateral para a equipe do Guarani. Campo de ataque, lado esquerdo. Mais um lateral para o Guarani. Já chegou o Vitinho. Ele faz a cobrança com o Vinícius Yudi. Vinícius Yudi mais atrás. Joga com o Nicolas. A bola estava lá no ataque. Vem parar de novo aqui na defensiva, né, Wagner? Olha, não foi muito estranha essa jogada numa cobrança de falta, recuando. Eu já vi começo de jogo, né? Primeiro toque, saída de bola. Início de jogo. Centroavante jogou pro goleiro. Se você lembra dessa partida. Sim, e aliás, saber que estratégia é essa. Esses dias aconteceu com o Elvis, sabia? É mesmo? O Elvis saiu na saída de bola, o toque dele foi lá com o goleiro, com o Diogo Silva. Meio esquisito, mas, né? Acontece. Exatamente. E vem o Guarani, bola com o Gabriel Mota, faz a enfiada de bola, era com o Michael, estava lá na bola o Jean Pablo, Zé Augusto toca de cabeça, tá ali o Vinícius Yudi de cabeça também, mas no peito do Zé Augusto. Tenta sair jogando o lateral da equipe do Rio Branco, falta anotada pelo Maicon em cima do Zé Augusto, falta para a equipe do Rio Branco, já bateu curtinho, bola com o Moisés, vem descendo, ameaçou tocar ali no círculo central, o João Vitor fechou o círculo, ele sai jogando lá na direita com o Zé Augusto faz o domínio, vai, finta 1, finta 2, vem levando aqui pro meio, toca com o Felipe Muranga tá ali no círculo central, já olhou pra canhota, caiu o jogador do Guarani. Sentiu o tornozelo direito, vamos ver quem que é. Eu acho que é o Gabriel Mota. Vira aí! Ele mesmo. Eu acho que é o 10, o Gabriel Mota, que tá caído ali no círculo central, estranho, caiu sozinho, né, pelo jeito, ou ele já tava sentindo. Ele levou a pancada na lateral direita ali, naquela jogada, caiu de bumbum no chão, acho que machucou as nádegas. Tá entrando lá, já entrou, né, o departamento médico do Guarani, e a Maca também tá chegando ali pra tirar o número 10 do Guarani. Vai entrar outro já. Tem aquecendo, tá já no aquecimento ali, o jogador do Guarani, quem sabe... não dá mais para o 10 do Guarani. Tava bem no jogo o Gabriel Mota ou Wagner? Discreto, né? Como o JP Galvão também, ali discreto no meio de campo. É tal negócio, né? Agora ali não consegue montar um time competitivo para esta Copa Paulista, porque fica dependendo muito do time titular. O que sobra, ele fica lá na dependência ali, o que vai sobrar para montar o time. Então, por um jogo... Número 22 do Guarani. Por um jogo é um time, por outro jogo é outro time, então entrosamento vai pro espaço numa dessas. Qual é a alteração, Alemão? Vem aí Pablo, número 22 do Guarani, para o lugar de número 10, Gabriel Mota. É o Pablo Baianinho, né? É esse mesmo. Não joga no titular, será que vai jogar aí na Paulista? Maior velocidade que o cara, você acabou aí, empurra o carro aí. Tá aí, a Maca saiu com o Gabriel Mota e vai ter alteração agora, né, Zanqueta? Então confirma pra gente aí quem saiu, quem entrou. Pablo, 22, tá dentro. Gabriel Mota, 10, tá fora. É a primeira alteração por contusão que o técnico Marcelo Cordeiro tem que fazer, né, Wagner? Em tese, deve melhorar o Guarani. Sim, pelo que eu tô entendendo, o Pablo Baianinho é mais jogador que o Rocha, que acabou de sair. E vem descendo o Rio Branco pelo setor canhoto. O Marcelinho toca com o Cênix, faz o cruzamento para dentro da grande área, passa por todo mundo, vai ficando lá com o Vitinho. Chega a marcação do Lucas Cerqueiro, o Vitinho bate na frente. O Michael tentou fazer o domínio, Jean Pablo. Opa, eu achei falta, o árbitro entendeu que não. Sai jogando a equipe do Rio Branco, bola com o Moisés. Ele joga no círculo central com o Felipe Muranga. O Felipe Muranga já olha pra canhota, tem o Cênix aberto, chega a marcação em cima dele do jogador do Guarani. Calma, tá em mim. O Pablo Baianinho. Tá em mim. Saiu de novo, bola com o Zanqueta, a pena que saiu. Abre aqui que eu já logo. Abre aqui, ó. O Gandula só olha pro Zanqueta lá. Tiro de meta para o Guarani. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Sai jogando o Guarani lá pelo setor defensivo, lá do canhoto. O Vitinho tentou fazer o toque, o Lucas Cerqueira colocou o pé na bola, saiu. É lateral para o Guarani. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. 42 minutos passados desse primeiro tempo, o placar aqui no Brinco tá dessa maneira. Guarani 1, Rio Branco 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo.
E o Guarani sai jogando. O Nicolas tocou meio esquisito de novo a bola com o jogador agora, o Vitinho. Vitinho toca com o JP Galvão, devolve com o Vitinho, joga mais à frente com o jogador ali que é o Pablo Baianinho. Devolve a bola com o Vitinho. Guarani tocando a bola no setor defensivo. Bola com o jogador ali que é o Titi. Titi faz o domínio, a chegada do Marcelinho timidamente, faz uma pressãozinha e já vira aqui pro lado direito com o Nicolas. Nicolas devolve lá com o Titi. Titi vai jogando mais à frente com o JP Galvão, recua. Quase do ciclo central para o goleirão Fred Conte. O jogo tá pior do que pegar ônibus errado em dia de entrevista de emprego. Aí é ruim mesmo, hein? Olha lá, de novo, Nicolas com o goleirão Fred Conte. Vem a marcação agora do Vinícius Peixoto. O Fred manda pra frente. Tava buscando o Vitinho. Escorregou o Zé Augusto. Sobra a bola com o Vitinho lá do lado canhoto. Faz o cruzamento pra dentro da grande área. A bola passa por todo mundo. Chega aqui na direita com o Ryuta Takahashi. Ele toca com o Pablo Baianinho. João Vitor de fora da área. Bateu a bola, saiu. Passou ali do lado do poste esquerdo do goleirão Sandro, foi pra fora, é tiro de meta pro Rio Branco, Zanqueta. O poste esquerdo por sua conta, porque a bola passou longe pra Dedéu. Desperdiçou uma grande oportunidade o Guarani num ataque que era promissor. Por essas e outras que João Vitor não tá nem sendo relacionado pro time de cima. E agora vem o Guarani de novo, Pablo Baianinho, toca a bola com o Michael, abriu o João Vitor lá, já dentro da grande área lá do canhoto, chega a marcação do Zé Augusto em cima dele, ele puxa mais atrás, espera a chegada do Vitinho, faz o cruzamento pra dentro da grande área, tocou de cabeça, a bola vai pra fora. Subiu o Michael, quase que ele faz o segundo gol hoje, ô Zanqueta. Subiu no meio da zaga, subiu de nuca, cabeceou de nuca, a bola passou sobre o gol do goleiro Sandro, sem perigo, tiro de meta aos 44 do primeiro tempo. E o banco do Rio Branco ficou reclamando de uma falta em cima do Moisés ali na jogada, né? No início dessa jogada. Ele sozinho? Ele falou assim, se o Moisés abriu o mar, por que ninguém abriu nada? Mas já tá tudo legal com ele. Vem descendo o Rio Branco. Foi segurado o Marcelinho na frente do árbitro, ele manda continuar. Toca com o Zé Augusto, a equipe do Rio Branco vem descendo ali pelo setor direito. Joga mais à frente com o Lucas Cerqueira. Chega a marcação do Vitinho em cima dele. Chegou na linha de fundo. Faz o cruzamento. Pegou mal na bola. Saiu em tiro de meta pro goleirão Fred Conte fazer a cobrança. Né, Zanqueta? Sem comentários o primeiro chute do Rio Branco. A bola passou longe, sem perigo algum. O Fred conversa com o jogador do Guarani. O Nicolas fala assim, calma, eu tô na pedra maior, vai sortear o bingo. Vai pra frente. Olha lá. Um minuto de acréscimo, já passamos de 45, então é a última voltinha do relógio para esse primeiro tempo. 45 minutos passados já desse primeiro tempo. A equipe do Guarani tenta chegar no campo de ataque de novo. Chega ali o Felipe Moranga, bola com o Moisés, dá o chutão na frente para ninguém. Vai ficando tranquilamente com o Cauê Rafael aqui do lado direito. Recua com o Fred Conte, você vê aí na telinha do canal do Grigo, um minutinho de acréscimo, já estamos chegando ao finalzinho. O árbitro já está consultando o seu cronômetro. Bola lá com o Guarani, perdeu a bola, Vinícius Peixoto, chega JP Galvão, dá um chutão na bola. Agora o Pablo Baianinho deu uma escorregada, o JP Galvão conserta, caiu, o árbitro marcou. Falta do Marcelinho em cima do JP quando ergue o braço. Aponta o centro do gramado e põe final de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. É a Copa Paulista. Intervalo de jogo tá 1-0 pro Guarani. Tem algum detalhe aí embaixo no gramado, Zanqueta? O time saindo aplaudido de campo agora, reconhecendo o trabalho da equipe do Guarani, a torcida. Boa vantagem, por mais que seja de 1-0, a vantagem mínima sai para o vestiário com a vitória até agora no marcador. Tá aí, final de primeiro tempo, Wagner Ferreira, Guarani tá no lucro, tá 1-0 pro Bugrão. Nós temos sempre que levar em conta a relação produtividade com o resultado. O Guarani fez o resultado, 1-0 no primeiro tempo, beleza, joga dentro de casa, faz a lição de casa. E o Rio Branco tá vendo que o Guarani não oferece tanto perigo assim, já soltou um pouquinho o time, foi para cima do Guarani, criou algumas chances, meio que desordenadamente. Pelo menos que eu tenho notado aqui, foram acho que 2 chances, uma aqui no pé do goleiro, saiu muito bem no pé do atacante, o Fred Conte, e essa última agora um chute que também não levou muito perigo, mas foi uma finalização. Então o Guarani tem que levar mais a sério, procurar fazer o segundo gol, fazer o terceiro, porque, vejam bem, saldo de gols também é critério para desempate. Então fica nesse lenga-lenga aí com 1-0 só, e perdendo algumas chances, você pode ver que o Guarani perdeu aí pelo menos umas 2, essa última agora aí do João Vitor,
Era para meter essa bola no ângulo ali, pelo menos. O Anderson foi bonzinho, falou que a bola passou perto. Aí o Lemon Zanqueta já esculachou, passou longe pra caramba. Porque ele tá lá embaixo e tem a visão mais ampla do gol e da finalização do João Vitor. Então, por sorte, o Guarani tem aí o Takahashi, que não foi brilhante assim, como nós já vimos em outras partidas, mas pelo menos foi o autor intelectual do gol que vai dando a vitória ao Guarani. Uma bola trabalhada no meio campo pelo Justen, percebeu a entrada do japonesinho lá no fundo, o japonesinho fez um cruzamento e o Maicon de cabeça cobriu o goleiro e fez 1-0 pro Guarani. E só, hein? Seria o JP Galvão? Eu tô com o Justen na cabeça aqui, não sei porquê, acho que... Nada Justen. Pois não. Então, aí o JP Galvão iniciou a jogada, o japonesinho fez o cruzamento e o Maicon definiu o placar do primeiro tempo, 1-0 pro Guarani. O jogo é fraco, né? Tecnicamente fraco, não vamos exigir muito também de uma Copa Paulista, mas o Guarani está com uma vantagem e para o segundo tempo, no que o técnico não veio com essa de segurar o resultado, né? Porque são 45 minutos, onde do outro lado também um técnico que é experiente, né? O Fábio Totti, T-O-T-H. Ele tem 46 anos, o árbitro é um técnico da nova geração, ele é de São José dos Campos e como jogador, ele jogou no Ituano, jogou no 15 de Piracicaba e, portanto, deve vir com alguma alteração aí no time do Rio Branco. Ele tem algumas peculiaridades nesse time do Rio Branco aqui. Por exemplo, esse Lucas Cerqueira, ele é lateral direito de ofício. Ele faz uma dobra lá pela direita com o Zé Augusto. Faz uma dobra que não aconteceu nada. Do lado de cá, tem o Sendeski, que é esse Marcelo Klaus Sendeski, lateral esquerdo. Também não rende nada. De vez em quando passa aqui na nossa frente aqui, mas... Água de salsicha. Buzina de avião, pijama em lua de mel, não serve para nada. Então, o Rio Branco está realmente provando porque está na última colocação deste grupo C da Copa Paulista. Anderson Luiz Grigoleto. Tá aí, grande. Cada dia eu aprendo uma pérola a mais. Pijama em lua de mel. Essa foi boa também. Tá aí, intervalo de jogo. Nós vamos fazer aquele intervalinho rapidinho. Vai lá, toma a sua aguinha. Hoje é segunda-feira, hein? Toma a sua aguinha lá, né? Mas não sai daí, não. Daqui a pouco a gente volta com o intervalo da Grigo ainda, com uma análise mais detalhada desse primeiro tempo de 1-0 pro Guarani, aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Estamos apresentando Jornada Esportiva da Grigo. A Comstar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Comstar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Comstar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site comstar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451, WhatsApp 19 99 374 7996, ou então através do e-mail andré@comstar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? É Comstar Informática. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas, na rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras.
Óticas Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe. São os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone, também é WhatsApp, 19-3227-4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui a academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais de salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19-698-4579. 99698-4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube Poliesportivo e Recreativo com 154 anos de tradição. É o Clube Concórdia. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19-99794-8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras, air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneio ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19-3231-3299 e pelo WhatsApp 19-99770-7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Gringo,
onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva da Trigo. Muito bem, meus amigos, estamos no intervalo no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Copa Paulista, Guarani e Rio Branco de Americana vão empatando não, o Guarani vai vencendo por 1-0, mas o jogo não agradou, né? No primeiro tempo muito arrastado, o Guarani fez 1-0 logo de 10 para 11 minutos, uma jogada ali pela direita, né, com o japonesinho fazendo um cruzamento, para o Maicon de cabeça fazer o único gol da partida até agora, nesse primeiro tempo, Guarani 1-0. Muito pouco, né, para o Guarani, que pretende. Ele entrou nessa Copa Paulista com o objetivo de ser campeão, porque só o campeão tem o direito de optar aí, né, o Série D ou Copa Brasil, Copa do Brasil. E o Guarani precisa realmente desse título para conquistar esse objetivo. Queira ou não, a Copa é muito rentável, né? Cada partida tem uma grana boa nos cofres. Então não é para desprezar. Eu acho até que o Guarani deveria liberar mais jogadores do time de cima para essa Copa aí, porque realmente tem jogadores aí que não, né, ficar entre nós aqui, ficam muito a desejar. Então o técnico fica naquela, né, montar o time com o resto, né, 1 ou 2 que sobra do time de cima, mais o sub-20, mais um outro aí que não está sendo aproveitado, então realmente nunca vai formar um time competitivo. Tanto é verdade que o 15, que é o líder do grupo, já tem 11 pontos ganhos. O Guarani está com 7 com essa vitória. Então vejam como estão disparados aí os times que estão levando a sério essa competição, né? No caso do 15, do Primavera, que tem 9, do próprio São Bento, que tem 6. Mas se o Guarani fizer a vitória hoje, vai a 7 e já fica com a terceira colocação. Lembrando que são 6 dentro de cada grupo e 4 se classificam. Quer dizer, vai ficar muito chato, muito vergonhoso se o Guarani não conseguir pelo menos uma vaga para a próxima fase dessa Copa Paulista. Jogo de hoje, o Guarani começou bem, começou até em cima do Rio Branco, criando algumas chances, fez um gol logo de 10 para 11 minutos, mas depois me parece que ficou contente com esse 1-0. Então ficou tocando a bola aqui atrás, dando sopra pro azar, o nosso Nicolas foi sair jogando uma bola ali na cabeça da área, deu de presente pro atacante, quase acontece gol do Rio Branco. E uma sorte que o Rio Branco é um time limitado. Tem jogadores experientes, né? Mas realmente isso não ajuda muito. O time ficou devendo futebol no primeiro tempo. Apenas 2 chances, né? Uma cara a cara com o goleiro Fred Conte, o goleiro levou vantagem, ficando com a bola. E uma outra, um chute para fora e só, nada mais rendeu o time do Rio Branco. Então, ele tem que aproveitar, voltar aí para o segundo tempo. Me parece que não vai haver nenhuma alteração. O técnico Marcelo Cordeiro deve ter gostado do rendimento. Já tinha mexido por motivo de contusão, né, no meio-campo, tirou o Gabriel Mota para a colocada do Pablo Baianinho, mas o Pablo Baianinho não teve ainda a oportunidade de aparecer. Quem sabe no segundo tempo e com uma postura diferente que o técnico deve ter dado aí, ou pedido para o time para o segundo tempo, porque no primeiro ficou realmente muito devagar, sentado naquele fraco 1-0 e não criou mais absolutamente nada, a não ser, né, para não ser muito rigoroso, criou com uma chance aí do João Vitor no finalzinho do jogo. Poderia ter caprichado mais, metendo o ângulo, meteu fora do gol, sem qualquer perigo para o time do Rio Branco. Tô vendo aqui alguma modulação do Luiz Anqueta, alguma novidade dele, irmão? Vai mexer. Opa, quem mexe? Rio Branco vai com 2 substituições até agora, vamos levantar a plaquinha. Entrando aí número 17, Gabriel Paris, no lugar de Diego Lanzarini, uma substituição. A segunda já vou confirmar. Muito bem. Você captou aí, Anderson, a alteração? Diego Lanzarini saindo, né? Ele é atacante. Tá entrando quem? Gabriel Paris. Lucas Cerqueira também tá fora, entrou Iago Ramiro, número 7. Iago Ramiro. Já jogou no Guarani esse Iago aí. Jogou no Guarani, não jogou não. Esse Iago aí, ele é um atacante que jogou no Juventude e na Inter de Limeira. Iago com H. Vai começar o jogo, hein, alemão? Apita o árbitro! Começa o segundo tempo no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. É Copa Paulista, é Web Rádio Gringo, é Jornada Esportiva, é Timaço da Gringo. Estou nessa junto com Wagner Ferreira, com o Lemão Zanqueta.
E a bola rolando. Daqui a pouquinho o Lemão confirma as alterações direitinho da equipe do Rio Branco, porque o Guarani vem descendo. Bola com o Maicon, bateu de fora da área, segura firme o Sandro. Tem jogador caído do o Baianinho. Tá caído o Pablo Baianinho, exatamente. Aqui na nossa frente. Tá caído, nem começou o segundo tempo, já despencou o Pablo Baianinho, Wagner Feira. Só um minutinho. Ô, Lemão, por gentileza, então vamos lá. 11 saiu Diego Lanzarini e o número 16, Lucas Cerqueira. Legal. Entraram no Rio Branco 7, Iago Ramiro e o 17, Gabriel Paris. Maravilha. E essas alterações do técnico Fábio Totti, o Wagner? Tô procurando aqui o Gabriel Paris, ele é um volante e veio do Capivariano. A boa campanha do Capivariano, né, desse ano, tá aí no time do Rio Branco. Ele é volante e entra no lugar do Diego Lanzarini, que estava jogando na frente. Eu não sei bem essa alteração, não, como é que ele... Talvez vai fazer uma mexida tática, colocando o Gabriel mais atrás para liberar mais alguém. Vamos esperar a bola rolar mais um pouquinho para a gente tomar noção aí do que fez o técnico, o que pretende o técnico Fábio Totti do Branco. E tá lá, o Rio Branco pelo setor canhoto, a bola com o Vinícius Peixoto. Vinícius Peixoto deixa a bola com o Lanzarini, não, que entrou ali o Gabriel Paris. Joga a bola no círculo central, a equipe do Rio Branco, tocando com o Gabriel Paris, joga lá com o Sendix mais na frente, com o Iago Ramiro. Chega a marcação ali do Cauê Rafael, tá ali, hein? Vou falar pra você. É um pega pra capar, o árbitro acabou marcando falta para a equipe do Rio Branco, né? Parecia um carrapato do cachorro. É isso mesmo. É mais ou menos isso que parecia mesmo. Falta para a equipe do Rio Branco lá pelo setor canhoto. Vai vir bola na área do goleirão Fred Conte. O árbitro vai autorizar a cobrança de falta do Rio Branco. É comecinho do segundo tempo, é Copa Paulista. Bate pra dentro da grande área, o Marcelinho sobe de cabeça. O JP Galvão tira, chega ali. O Felipe Moranga toca de cabeça mais atrás. Quem tá chegando? O Moisés. Ele faz o domínio, recua lá atrás com o goleirão Sandro. Sandro faz o domínio, olha ali pro lado canhoto. Eu vi que o Iago falou, calma, ele prefere fazer o lançamento então com o Vicente Peixoto nas mãos do goleirão Fred Conte, que sai jogando com o Titi. O Guarani tá na frente, é a Copa Paulista e você tá curtindo a jornada esportiva da Grigo. Bola com o Vinícius Iude no círculo central, joga do ladinho com o Titi, faz o domínio, tem do lado dele o Vitinho, ele pisa na bola, joga lá do lado direito com o Nicolas. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, cadeiras, enfim, tudo que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar que na Rua Alves Machado 272, telefone 3231-3299. Tá aí, o Rio Branco tenta sair jogando lá pelo setor defensivo com o Renan Tavares. Joga do lado com o Sendix, chega a marcação do Rio, ataca a racha em cima dele, ele joga com o Marcelinho. Marcelinho fez o toque pra ninguém. A bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani, né, Zanqueta? Rio Branco erra mais passo que pai de santo novo. Tô notando aqui o goleiro do Guarani, com aquele uniforme totalmente marca-texto. Dizem que não é muito interessante para goleiro usar uniforme vistoso, né, Zanqueta? Exatamente, porque o jogador consegue identificar a posição onde está o goleiro. Tá vendo? Tá aí, ó. Tá aí. Falou. Quem já teve lá. Quem já teve lá, exatamente. Lateral pro Guarani. O Rio Branco sai jogando mais uma vez errado. É lateral lá pelo lado direito, campo de ataque. Tá lá o Cauê Rafael para fazer a cobrança. Um abraço pro Nildo Marcos, o meu amigo Tico, lá de Sorocaba. Tá curtindo também a jornada esportiva da Grigo. Legal demais, hein, Tico? Valeu. Tira o Renan Tavares, dá um chutão na bola, vai sobrando aqui no setor defensivo. Opa, o Titi deixou a bola pingar, chega o Vinícius Peixoto, leva melhor. A bola com o Felipe Moranga, ele toca a bola, chega, se recupera o Titi. Dá um chutão, tá lá o Iago Ramírez, toca do ladinho com o Marcelinho, chega na linha de fundo do lado canhoto, invadiu a grande área, caiu, pediu falta, chegou. O JP Galvão deu um chutão na bola, a bola saiu, é lateral para a equipe do Rio Branco. Olha, por essas e outras, o Titi não é também relacionado aí pro time de cima, hein? Ele esperou a bola quicar no terreno para depois participar da jogada. Se ele vai de encontro à bola, ele chega antes do atacante, não permite, né, o que aconteceu aí. Vejam só, por isso que fica fora do time. E vem o Rio Branco de novo pelo lado direito, chega na linha de fundo. O jogador ali, que é o Zé Augusto, bateu a bola, explodiu no Vitinho, saiu para fora. É apenas lateral para a equipe do Rio Branco. É lateral ou escanteio? Lateral. Anderson, né? Seu amigo, ele tinha um gato, o Tico. O Tico comia? É escanteio, viu, Alemão? Esse gato era mudo.
Escanteio para a equipe. Vou falar o que para ele? Já bateu agora, bateu fechado, Fred Conte. Coloca a bola para fora, é mais um escanteio para a equipe do Rio Branco, quase que surpreende o Felipe Muranga. Vem ele de novo, perna canhota, bateu, subiu de cabeça ali o Marcelinho, explode em cima do jogador que é o JP Galvão, dentro da grande área, explode Vitinho, saiu, segura firme o Fred. Rapaz do céu, quase, hein, o Zanqueta? Quase, o Rio Branco aproveitou da bobeada da zaga bugrina e empatou o jogo. A bola subiu, o Fred subiu no terceiro andar e pegou a gorduchinha e desceu com ela. Olha o Guarani. Tá o Guarani tocando a bola no setor defensivo com o Nicolas. Wagner Ferreira, rapaz do céu, essa passou perto, hein? Quase. O Guarani deu mole aí nessa... sair, tirar a bola desse sufoco todo, permitindo que o Rio Branco avançou um pouco a sua linha. Veja que ele tem 3 atacantes e já criando confusão aí para a zaga do Guarani. Então é o tal negócio, nós já vimos um ciclo dos horrores ontem e hoje parece que vamos ter a reprise, viu? E vem descendo o Guarani, a bola com o Cauê e Rafael, cega o Sênix, rouba a bola, sai jogando com o Moisés. Moisés toca na frente com o Marcelinho no ciclo central, já joga aqui do lado direito com o Felipe Muranga. Felipe Muranga vem descendo a marcação do Vitinho à distância, ele vai levando, tá passando o Zé Augusto, ele prefere jogar pelo meio, de pé na canhota, e inverte lá do outro lado com o Iago Ramiro. Iago Ramiro tem atrás, quem tá chegando para receber é o Gabriel Paris. Gabriel Paris já joga com o Sendesky, é nome meio esquisito para falar, hein? Bola de novo com o Gabriel Paris, recua com o Renan Tavares, quase que o Michael rouba. Toca do ladinho com o Jean Pablo no ciclo central, a equipe do Rio Branco tenta sair jogando, bola com o Felipe Muranga, isso na meia direita, ele pega de perna canhota, inverte lá pro lado canhoto, a bola agora com o Marcelinho. Na realidade quem tá lá é o Iago Ramiro. Iago Ramiro mais atrás com o Sênix, o Marcelinho tá do lado. Iago Ramiro tentou fazer a evolução ali com o Felipe Peixoto, a marcação em cima dele é do jogador o Nicolas, a bola passa pelo Marcelinho, chega o João Vitor. Toca a bola ali com o jogador do Guarani, que é o Pablo Baianinho. Ele faz a finta no círculo central, tentou fazer o inverso, caiu de novo o Pablo Baianinho. Já se levantou, né? Deu a famosa migué. E vem descendo a equipe do Rio Branco. Bola enfiada pro Felipe Peixoto. Invadiu a grande área, bateu pro gol e... Inacreditável, Fred! Espalma, não tirou um passo do Felipe Peixoto. Tava ligado, fez a defesa. O goleirão do Guarani é escanteio, Zanqueta. Linda defesa do goleiro do Guarani, Fred. No arremate do Lacraia. Vinícius Peixoto, a bola passou, buscou o canto direito, o Fred voou, escanteio para o Rio Branco. Bola com o Marcelinho, ele vai colocar a bola para dentro da grande área do goleirão Fred, de perna direita, bateu fechado, dá um soco na bola o Fred, vai sobrando a bola com o jogador que é o Gabriel Paris, a bola faz um domínio meio esquisito, hein? Recua lá atrás com o Moisés, chega a marcação do João Vitor, o Moisés faz o lançamento para ninguém. Na pressão do João Vitor, o Moisés, ele se livrou da bola, literalmente, né, Zanqueta? Ele falou assim, eu não quero essa responsabilidade pra mim, não. Jogou a bola lá na frente. 8 minutos e meio passados do segundo tempo, Wagner Ferreira. E o jogo? Melhor é o Rio Branco nesse comecinho de segundo tempo. O Guarani não chega e o Branco, com as alterações que fez, tá dando pressão, dando sufoco. E o goleiro não fosse essa última jogada aí, era gol de empate do Rio Branco. Então, pra mim, o Fred Conte já tá no lucro, hein? Fez uma grande defesa no primeiro tempo e uma outra agora no segundo. Forte candidato a um dos quadros nossos no final do jogo. Tá aí, vem descendo o Guarani, tentando sair jogando pelo setor canhoto com o Pablo Baianinho. Ele joga com o JP Galvão, tem liberdade, faz enfiada de bola com o João Vitor. Ele pegou, chega no carrinho, Zé Augusto. Coloca a bola pra fora em escanteio pro Guarani. Segundo escanteio do Guarani no jogo, primeiro no segundo tempo, Zanqueta. Um passe consciente do JP Galvão, que buscou o ataque do Guarani, o João Vitor. Mas a zaga do Rio Branco chegou primeiro, colocou a bola para a linha de fundo. Ryuta Takahashi tá vindo naquela minha cobrança. Tá indo. Tá chegando pequenino, Ryuta Takahashi. Vai fazer o levantamento ali para dentro da grande área do goleirão Sandro. Estamos chegando a 10 minutinhos desse segundo tempo. Tá 1-0 pro Guarani, a Copa Paulista. Tô vendo ali os suplentes do Guarani todos parando ali para ver a jogada, exatamente. Escanteio, tá autorizado o Ryuta, vai partir de perna canhota. Ele partiu, faz o levantamento para dentro da grande área, tá buscando o segundo pau, subiu de cabeça o JP Galvão. Opa, o árbitro marcou falta em cima do Sendix. Falta para o Rio Branco dentro da grande área, setor defensivo, Zanqueta. Numa cobrança do Ryuta Takahashi, ele bateu muito forte na bola, a bola foi para
na zaga do Rio Branco. O jogador do Guarani, Nicolas, fez a falta, carga faltosa. O árbitro marcou a falta. O Guarani já recuperou a bola. Tá, o JP Galvão joga ali no círculo central com o Vinícius Yudi. O Guarani tenta chegar, tem espaço para jogar aqui o Vitinho. O Vinícius Yudi pisa na bola, prefere o João Vitor, que tá ali no campo intermediário. Chega a marcação do Gabriel Paris, ele recua lá atrás com o Nicolas. Nicolas faz o domínio, Marcelinho chega, faz uma pressão. O Nicolas toca aqui pro lado canhoto com o Titi. Titi já joga com o Vitinho, faz o domínio, chega o Zé Augusto na pressão, ele recua com o jogador ali, que é o Vinícius Yudi. Vai tocando a bola no setor defensivo a equipe do Guarani. Sai jogando ali. Não pode ficar tocando muito aí não, que é meio perigoso, hein? JP Galvão já joga a bola com o Cauê Rafael lá do lado direito, vem descendo a equipe do Guarani. Ele olha para dentro da grande área, faz o cruzamento e explode em cima do Gabriel Paris. A bola sai em escanteio para a equipe do Guarani, Zanqueta. Agora pelo lado direito, Cauê Rafael tentou a bola cruzando para a grande área. A bola desviou na zaga do Rio Branco. Ryuta Takahashi tá indo pegar a gorduchinha para colocar a bola dentro do aquário do Rio Branco. Tá lá, o Ryuta Takahashi colocou a bola na marca de escanteio ali, vai fazer a cobrança, dá os passinhos para trás, de perna canhota, vai vir levantamento para dentro da grande área do Sandro. Ele partiu, coloca a bola para dentro da grande área, sobe a zaga, tirou, complementa a bola ali o Felipe Muranga. Deixou dar um toque, um pingo ali, o JP Galvão recua do campo ofensivo lá pro goleirão Fred Conte. Rapaz, agora eu vou falar pro seu, o Felipe Moranga deu uma entrada no JP Galvão fora de bola. Rapaz do céu, vamos observar os dois ali agora na próxima sequência de jogada, porque lá vem o Guarani pelo lado canhoto, bola com o João Vitor para, pisa na bola, joga mais atrás com o Vinícius Yudi, chega o Felipe Moranga para a marcação, o Vinícius Yudi toca com o João Vitor com o Pablo Baianinho, mais atrás no círculo central com o Nicolas faz o domínio e já joga para a direita, quem recebeu foi o Cauê Rafael, mais à frente com o Ryuta Takahashi, deu um encontrão o jogador ali, o Iago Ramiro com o Cauê Rafael, e agora a falta em cima do Ryuta Takahashi. O jogo tá ficando quente, Zanqueta. Tá ficando quente o jogo. O Rio Branco tá gostando da partida, chegando duro nos jogadores do Guarani, que também tá abrindo a caixa de ferramenta, mas o juizão chegou. Aqui dentro quem manda sou eu. Ninguém acreditou nele e continuou a briga. Tá ali. Falta pro Guarani ali na meia direita. Quem tá na bola é o Cauê Rafael e também o Ryuta. O Ryuta já deixou. Vai fazer a cobrança para dentro da grande área. O Cauê Rafael, ele toma a distância, agora o Ryuta encostou de novo. Você já viu aqueles pônei anão? Pônei anão. É a perna do Ryuta Takahashi lá. Tá ali. Vamos ver quem vai fazer a cobrança. O Ryuta encostou de novo na bola. Vai fazer a cobrança o Cauê Rafael de perna direita, faz o levantamento para dentro da grande área, subiu ali o JP Galvão, sobra, sai jogando o Zé Augusto. Pelo lado direito a equipe do Rio Branco, mas ninguém acompanha ele dá um break, espera a chegada de alguém, quem chegou foi o Cauê Rafael. Agora ele inverte lá para canhota, faz o domínio, o Gabriel, o Iago Ramiro entregou nos pés do Vinícius Yudi, sai jogando, falou obrigado, sai jogando, é o Pablo Baianinho que tá na bola. Pablo Baianinho, ele pisa na bola, ameaça a jogar na direita, joga na canhota agora com o Vinícius Yudi devolve a bola com o Baianinho com o JP Galvão, joga na direita com o Cauê Rafael, vai tocando a bola no setor ofensivo a equipe do Guarani, Ryuta Takahashi, ele toca a bola, tocando com o Michael faz o papel de pivô, caiu, é falta! Falta do Jean Pablo em cima do Michael, a 1, 2, 3 passos da linha da grande área, Zanqueta, pode ser perigo e tem mudança no Rio Branco. Tá saindo Felipe Muranga, número 8, entrando o número 22, já confirmo com você. O técnico Fábio Totti, eu acho que ele tirou, que ele percebeu que o Felipe Muranga, ele já deu uma entrada no JP Galvão fora de bola. Deixa eu ver quem entrou aqui, já vejo pra você. Tá bom, é o 22, 22. Você já avisou. Tá na bola o Cadê o 22 na lista dos caras? Não tem. Não tem o 22. Ah, tá aí. Então depois você pergunta pro goleirão quem que é o 22. Falta pro Guarani. Pode levar perigo pra meta do goleirão Sandro. Ryuta Takahashi e o Pablo Baianinho. Ryuta Takahashi de perna canhota. Partiu o Pablo Baianinho. Bateu direita. Bateu a bola. Passa perto do travessão e vai pra fora. Houve desvio. O árbitro tá apontando o escanteio pro Guarani, Zanqueta. A bola passou muito perto, o goleiro voou, mas a bola também não bateu em ninguém. O juizão falou assim, eu não fui nas óticas Ferrari e não enxerguei nada, eu vou dar escanteio. Tá aí, marcou mesmo. Escanteio pra equipe do Guarani.
Alteração aí, daqui a pouco o Zanqueta confirma pra gente. Aí. Pedrinho, número 22, anunciou... Agora, como que ele descobriu, eu não sei. É escanteio, o Ryuta Takahashi faz o cruzamento de perna canhota, subiu o JP Galvão, era o Titi que subiu ali, seguraram o Titi, hein? Deu pra ver aqui a camisa do Titi. Bola com o Pablo Baianinho, tenta jogar lá pelo setor direito, o Ryuta Takahashi tentou fazer o passe, tá lá o Zé Augusto, lá do lado canhoto. Ryuta Takahashi joga do ladinho com o Vinícius Yudi, a equipe do Guarani vem descendo, abriu o Vitinho aqui do lado canhoto pra receber, já recebeu, o Vitinho chega na marcação em cima dele, o Pedrinho, ele recua a bola. Lá atrás com o Titi, tá sozinho, vai jogando com o Nicolas. A equipe do Rio Branco todo no setor defensivo. A equipe do Guarani vem descendo mais uma vez. Vinícius Yudi no círculo central, a marcação do Felipe Peixoto em cima dele. Recua com o Titi. Devolve a bola com o Yudi. Yudi faz o domínio, toca do ladinho com o Vitinho. Vitinho pelo setor canhoto com o João Vitor. Devolve a bola com o Vitinho, vem descendo a equipe do Guarani. Ele joga lá no setor, era pro Ryuta, tocou no peito do Zé Augusto que sai, agradeceu e sai jogando. Na tranquilidade. Aliás, o Wagner, percebe agora, o Sendix, que é lateral esquerdo até então, veio para a direita. E o Zé Augusto, que era o direito, foi para canhota. Inverteram os laterais, a equipe do Branco tenta chegar, chega ali o Nicolas. Vai mudar muita coisa isso, né? Sabe o que isso significa pra nós? É nada, né? Nada. Olha aí, olha o João Vitor Sênix, leva melhor, sai jogando a equipe do Rio Ele Branco. ficou caído, mas quem fez a falta foi ele. O João Vitor, né? Ah, que miguela. E vem descendo o Marcelinho, a equipe do Rio Branco lá pelo setor canhoto. Vai Toca mexer o na Guarani. frente a bola com o Iago Ramiro. Chegou na boa, sai jogando a equipe do Guarani. Bola ali com o JP Galvão, Cauê Rafael, joga com o Nicolas, sai jogando com o Vinícius Yudi com o Yuta Takahashi. Ele faz a finta em cima do Zé Augusto, tentou fazer o passe, tava na bola o Moisés. Recupera a posse de bola a equipe do Rio Branco. Vem trabalhando o Gabriel Paris. Ele joga com o Pedrinho aqui do lado direito. Chegou o João Vitor, tenta fazer a roubada de bola. Recua um pouco mais atrás com o Moisés. Moisés com o Gabriel Paris, agora com o Sênix. Sênix, ele olha, joga no círculo central, a bola com o Renan Tavares. A equipe do Rio Branco tenta descer agora pro campo de ataque. O Guarani vai se fechando. Tentou fazer enfiada pro Felipe Peixoto. Estava em posição de impedimento, mas o Guarani retoma a posse de bola. Fred Conte dá um chutão na frente nos pés do Gabriel Paris. Sai jogando com o Marcelinho, bateu de fora da área. A bola passa à direita do Fred Conte e vai pra fora em tiro de meta, Zanqueta. Sem perigo, o Guarani vai fazer duas substituições agora. Vai subir La Plaqueta. Deve entrar aí Lucas Rafael, número 18, e Raí Nascimento, 19. Vamos ver quem sai. Lucas Rafael, número 18. E Raí Nascimento, 19. 19, Raí Nascimento. Daqui a pouco no Guarani, duas alterações, já informou o Lemão Zanqueta. E vem descendo o Guarani, pelo lado canhoto, bola com o João Vitor. João Vitor vai levando pro centro do gramado, ele faz o lançamento, bola com o Cauê Rafael, faz o domínio, a marcação agora do Sênix em cima dele, passou o Ryuta, recebeu, foi assim que saiu o primeiro gol do Guarani, faz o cruzamento nas mãos do goleirão Sandro. Sai jogando, bola com o Pedrinho, chega a marcação do Vitinho, o Pedrinho entregou nos pés do Vinícius Yudi. Campo intermediário ofensivo, o Guarani vai tocando com o Pablo Baianinho, joga atrás. Bola com o Titi. Mas não tá dá sozinho. sequência, o time tava no ataque, não dá sequência. Exato, parece que só tá lá. Olha lá. Olha lá. O Pablo Baianinho, ele parece que joga rugby, ele tem que dar o passe pra trás. Ele tá com a cara já vencido, pô. Bola aí, bola com o Titi, faz o toque com o Pablo Baianinho, agora ele escutou, parte pra cima, ih, vai bater daí, ele ameaçou, veio a marcação do Moisés em cima dele, tentou fazer o toque, recebeu o João Vitor, bateu de fora da área, a bola vai pra fora em tiro de meta. Chuta mais não. Boa alteração no Guarani. Vamos lá, número 8. Número 18 tá entrando, tá saindo o número 11. Deixa eu ver quem que é o número 11. Número 7. Ryuta Takahashi tá saindo. Ryuta Takahashi para a entrada do... Olha lá. O João Vitor tá saindo para a entrada do 19, Raí Nascimento. E o outro, vamos ver quem que saiu aqui, que eu não consegui ver a plaquinha. Não é o Ryuta, então. É o número 3 que tá saindo, o Nicolas. Tá saindo para Lucas Rafael. Para a entrada do Lucas Rafael. Então não saiu o Ryuta, saiu o João Vitor e o Nicolas. Isso, João Vitor, verdadeira água de salsicha. E aí, Wagner Ferreira, duas alterações do Marcelo Coideiro. João Vitor correto, né? Não apresentou nada nem no primeiro nem no segundo tempo. Olha o Guarani. Lá vem descendo o Guarani, Ryuta Takahashi, bate a bola, explode no Renan Tavares, complementa, falta de ataque. Falta de ataque do jogador do Guarani,
É o JP Galvão, né? Acertou ali o Renan Tavares. Acertou-lhe uma burdoada na coxa esquerda do jogador do Rio Branco. Pois aí, o João Vitor tava fazendo hora extra no Guarani, né? Diga-se de passagem. Nada no primeiro tempo. Lá nada, vem e substitucionou o Rio Branco. Né? Nada no segundo tempo, acertou o treinador. Agora, tirar um zagueiro para colocar outro, não deu para entender muito não. Será que o Rio Branco tá dando essa pressão toda? Ele não tava sentindo firmeza no Nicolas, pelo jeito, né? Só pode ser Teve um isso. vacilo, né, o Nicolas no primeiro tempo ali, mas no segundo... Vem mais 2 substituições aí. Vamos lá. Vamos lá. Se não me engano, tá saindo o Marcelinho, eu não consigo. Tá saindo o Marcelinho pra entrada do 18, é isso? Isso. 18. Victor Albanês, ex-Guarani. Victor Albanês. E o número 5 também saiu do Rio Branco. Moisés. O Moisés entrou aqui outro. Eu não vi o número. 14, Victor Gabriel. Chama só de Victor, tá bom. Victor Gabriel e Albanês. 2 Victors. Albanês, ex-Guarani. Tá aí. As últimas alterações do técnico Fábio Totti. Daqui a pouco o Wagner Ferreira fala porque vem o Rio Branco. Bola com o Pedrinho. Pode falar, Wagner Ferreira. 2 alterações entrando aí o Victor Gabriel e o Victor Albanês. Esse Victor Albanês é da cidade, lá é de Americana mesmo. Caiu. Nascido lá. E, por curioso, jogou na base da Ponte e jogou na base do Guarani. Olha aí, jogou nos 2 aqui. E foi dispensado pelo senhor Pastana porque falou que ele no treino era uma nhaca. E vem descendo no Rio Branco. Augusto tocou nos pés do jogador ali, o Vitinho, que sai jogando. Sai jogando com o Michael, que tinha caído agora há pouquinho. O Zanqueta ia informar. Chega na marcação. Caiu de novo. Chegou. Lembra? Caiu de novo. Não vai dar pra ele não, hein? Vem descendo. Que bola do Iago Ramiro. Vem descendo lá pelo setor canhoto. Fez o cruzamento nos pés do Vinícius Yudi. Tenta sair jogando ali. O número 5 do Guarani toca com o Pablo Baininho. Tá caído ainda o número 9 do Guarani. Agora o árbitro para atendimento no Michael, o autor do único gol até agora na partida, né, Zanqueta? Vem mais 2 substituições no Guarani. Número 23. Número 23 do Guarani. Quem? Lucas Martins, 23. Lucas. E o número 20. E Lucas Macedo. Eu queria ver o Porfírio nesse time, viu? E Lucas Macedo. Vai vir alteração 2, né? Provavelmente ele vai tirar agora o Michael, lógico, e o Ryuta, né, pelo jeito. Né, Wagner? Possivelmente. Ele vai pôr 2 jogadores descansados aí, né? Um deles é o Macedo, e já teve até chance no time de cima, antes da chegada aí da nova comissão e tal, que ele teve alguma chance. E tá aí perdendo espaço, tá entrando agora aí no time do Guarani, aí na Copa Paulista. Então Macedo no lugar de quem? Ele vai ter alteração agora. Aliás, o árbitro não deixou lá. O Michael já tá saindo aqui, né? Não dá mais pra ele. Agora sim vai autorizar o árbitro. Ah, rapaz do céu. Enrolado. Vai ter alteração no Guarani. Vamos lá, Zanqueta. Então tá saindo aqui o Michael e o número... O outro que tá saindo ali deve ser o número 8. Não. Número 8, o JP Galvão. É o JP Galvão. Por o 23 tá entrando. 23 que você falou, Lucas Martins. Isso. E o Lucas Macedo, é isso? Isso, saiu o número 9 do Michael. Michel. Isso daí. Tá aí. E o Ryuta continua! E vai até o final do jogo agora, porque já teve as alterações. E lá vem descendo, olha ele aí, a bola com o Lucas Macedo. Ele tá perto da grande área, recua mais atrás. Com 19, que é o Raí Nascimento. Devolve a bola com o Lucas Macedo, com o Vinícius Yudi. Tentou fazer o toque e recupera. O Renan Tavares sai jogando a equipe do Rio Branco. Bola com o Paris. Sai jogando aqui com o Zé Augusto. Já voltaram. Cada um pro seu lado. O Zé Augusto aqui na direita e o Sênix ali pelo lado canhoto. Tira a bola o Cauê Rafael. Mata no peito. Põe no chão o Renan Tavares. E aí, Wagner Ferreira, essas 2 últimas alterações do técnico Marcelo Cordeiro? Bom, o JP Galvão foi a invenção do técnico Marcelo Cordeiro, né? O cara malemar joga de lateral direito. Colocou ele com meio campo com a camisa 8. Não apresentou absolutamente nada, a não ser aquela bola que ele passou pro japonesinho, né? Fazer o cruzamento e o gol do Guarani. Só. Foi bem substituído aí pelo Lucas Martins. E lá na frente, por motivo de contusão, né? Acaba tirando o Michael, que teve o seu mérito de fazer o gol do Guarani, que vai dando a vantagem até agora pro Bugre. E colocou o Macedo. Como eu já disse, teve alguma chance esse Macedo aí, com a antiga comissão técnica. Depois foi perdendo espaço e agora tá aí, reserva da Copa Paulista. Tá aí.
Ganhou o troféu abacaxi pelo grito Vinícius Iude. Foi o grito maior aí, ô Zanqueta? Positivo. Ai! Tá aí. Você tá curtindo a jornada esportiva da Grigo, é a Copa Paulista. A bola tá aqui no campo de ataque, vem chegando o Pedrinho, chega na marcação dele o jogador que é o Vitinho. Ele para praticamente na linha ali da linha de fundo. Chega o Vinícius Yudi, dá um toque pro Vitinho, chuta na frente, tá buscando quem? Tá buscando o Lucas Macedo, chegou na marcação o Jean Pablo, toca com o Zé Augusto pelo lado direito, campo de ataque, a equipe do Rio Branco. Ele achou o Vitor Gabriel faz a finta em cima do Raí Nascimento, toca com o Zé Augusto, chega na marcação, a equipe do Guarani, ele faz o cruzamento para dentro da grande área, era na cabeça do Vinícius Peixoto, saiu o Fred, faz a defesa e já faz o lançamento pro Riuta lá do lado direito, chega a marcação do Cênix em cima dele, chega o Riuta, faz a pressão, leva melhor o Cênix, faz o giro, toca do ladinho com o Renan Tavares, sai jogando a equipe do Rio Branco. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Prado Corretora com sócios e seguros pelo WhatsApp 1997948665 e venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. Tá gostando do jogo, Wagner? O jogo é fraco, hein? Fraco tecnicamente, movimentação. Me deu a impressão que o Rio Branco fosse fazer a diferença no segundo tempo com as alterações feitas. Logo de começo de jogo, o Rio Branco deu uma blitz ali no Guarani, né? Com algumas chances criadas, sem lá muito perigo, é verdade. Mas depois caiu o jogo, caiu tanto pelo lado do Rio Branco como o próprio Guarani, as alterações feitas com a intenção de melhora do time, mas pelo que se viu aí, tá continuando do mesmo jeito. A não ser que o Macedo consiga desequilibrar aí e faça mais do que fez o Maicon, mas só fez o gol, né? E nada mais, diga-se de passagem. Então vamos esperar que o Macedo aí brilhe aí com a camisa 20 no Guarani. E vem descendo o Guarani, lá pelo lado direito com o Cauê Rafael, tem liberdade, olha para dentro da grande área, faz o cruzamento em cima do Sandix. A bola vai sobrando com o Lucas Rafael. Lucas Rafael faz o domínio, tem na sua frente para tocar o Lucas Martins. Ele prefere jogar mais à frente com o Cauê Rafael. Cauê Rafael faz o domínio, joga com o Riuta. Passou para receber na linha de fundo, faz o cruzamento rasteiro, era pro Lucas Macedo. No carrinho. O Renan Tavares colocou a bola pra fora, a bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani. Tem jogador do Guarani caído lá, eu acho que é o Cauê Rafael. Cauê Rafael, ele cruzou a bola, já saiu, caiu no gramado sentindo cãibra. O jogador do Rio Branco tá lá fazendo uma massagem na perna direita dele. Tá caído no gramado. O pior é que já foram feitas as 5 alterações aí, né? Olha o público que eu acertei. Dá uma olhada aí. Manda lá. 562, puxa aí na transmissão. 492, 562, rapaz, quanto que deu de valor? 3385. Rapaz do céu. Isso aí eu não pago nem o almoço do Wagner Ferreira. Pelo amor de Deus, hein? Daqui a pouquinho a gente informa direitinho, então, público e renda, porque o Guarani vem tocando a bola aqui no círculo central, bola com o Titi. Titi para, pisa na bola, joga do ladinho com o Lucas Rafael, chega o Vinícius Peixoto, faz uma pressão, ele joga mais na frente com o Raí Nascimento, vem virando a bola aqui com o Titi. Já Raí Nascimento não, quem tava na bola ali é o Lucas Martins, né? Lucas Martins toca a bola com o Pablo Baianinho, vem descendo a equipe do Guarani, faz a enfiada de bola pro Lucas Macedo, muito forte. Mais uma vez pro Lemão Zanqueta. Vamos lá então. Público pagante 492. Público não pagante 70. Público total 562 torcedores apenas. Eu acertei. Para uma renda de R$ 3.385. Wagner Ferreira, tudo bem. Tá tentando aí, né, uma vaga na Copa do Brasil. Guarani nessa vitória vai indo à 3ª colocação. Tá dentro da zona de classificação para a próxima fase. Mas o prejuízo é enorme, hein? Essa Copa não atrai o público realmente, né? O público que vem aí é o amante mesmo, aquele que é apaixonado pelo Guarani. E 562 pessoas numa segunda-feira, sendo que teve jogo ontem. Quem veio ontem dificilmente viria hoje. Exato. Então é isso aí, é deficitária, mas o Guarani tem que bancar isso aí, se é que o objetivo vai ser alcançado, que é o título de campeão para a Copa do Brasil. Tá aí. Tem jogador do Guarani caído, é o Titi caído ali no setor defensivo, é falta para o Guarani sair jogando. Fica caído, fica caído. A torcida tá gritando lá. Falta muito para acabar, Anderson? Falta bastante, viu? 30 minutinhos jogados agora desse segundo tempo, Wagner.
Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Manda, Vagnão. Eu tava dizendo realmente do tempo que falta aí, porque o jogo é feio, né? Não acontece nada, o Rio